As aulas devem voltar presencialmente? Inicialmente, eu ressalto que eu vou fazer uma análise sobre a ótica trabalhista, sobretudo da atividade dos professores. Foi editado o Decreto 5233, agora em 13 de janeiro de 2021, que dispôs sobre atualização e sistematização das medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 aqui no nosso município de Pouso Alegre. Esse decreto veio alterar um antigo decreto 5147 lá de abril de 2020, que impôs várias medidas restritivas, inclusive na área da educação. O seu artigo 4º que foi alterado, ele veio autorizar a retomada, a partir agora de fevereiro, que é dessa semana, as aulas presenciais, desde que observado algumas condições, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não é muito interessante eu ficar lendo aqui artigo, incisos, né? Mas por que um vídeo específico sobre isso? Eu vou abordar aqui alguns questionamentos que nos foram trazidos nessa semana que se passou e no início dessa também. E principalmente algumas questões práticas que nós pudemos visualizar sobre a volta às aulas dos professores, às suas atividades presenciais, já que os alunos têm a sua presença facultativa. Para ficar um pouco mais didático, eu vou dividir aqui em pontos favoráveis e pontos contrários à retomada. Ok? Vamos lá aos pontos favoráveis. Primeiro, a educação já nos lembra a Constituição, é uma atividade essencial. E nesse momento de busca da normalidade e estabilidade do país, a volta às aulas é de suma importância. Segundo, há poucas semanas passamos pelo Enem e nós pudemos perceber o grande número de candidatos que veio a deixar de participar, cerca de 50%, um grande prejuízo à formação desses alunos, que ficaram praticamente 2020 inteiro sem aulas presenciais. Fato que contribui ainda mais para o aumento da desigualdade social no nosso país. Terceiro, é uma forma das empresas, ou seja, as escolas, manter os postos de trabalho dos professores, inclusive a manutenção dos empregos dos pais dos alunos, que ao menos nesse período vão ter um local para deixar seus filhos em segurança. Quarto, a plena atividade das demais áreas. Ora, se as demais profissionais estão trabalhando dentro de uma certa normalidade, o que justifica a ausência do trabalho presencial dos professores? O que justifica essa ausência? Quinto, e os que se encontram em grupo de risco? Aqui sim nós temos um motivo justo. Esses sim devem permanecer com aulas à distância ou serem colocados em outras funções. Somente quando estivermos sob um lockdown, como estivemos alguns dias atrás, as aulas seriam totalmente online. Vou passar agora aos argumentos contrários. Aqui nós também podemos iniciar com um argumento sobre o enfoque constitucional, utilizando a ponderação de princípios constitucionais e contrapor lá o primeiro argumento que nós trouxemos, que era favorável, que apesar da educação ser uma atividade essencial, algo fundamental à formação de qualquer indivíduo, hoje nós vivemos um momento excepcional, uma pandemia. Nós somos assolados pela Covid-19, que nos encaminha a uma ponderação de valores, como a educação, a saúde, a vida. O que tem um peso maior? O que deve prevalecer aqui? Segundo, e se a pandemia se intensificar? Atualmente nós somos alarmados diuturnamente que estamos sob uma nova onda e que países como o Japão já estão passando por uma terceira onda. No nosso município, há 2 semanas atrás, os leitos da UTI chegaram a praticamente 100% de ocupação, o que levou ao fechamento não só do nosso município, como diversos outros vizinhos. Nós já atingimos certa normalidade que justifica a retomada das atividades, principalmente da volta às aulas? Terceiro, mesmo com as medidas que o decreto traz, como distanciamento, as medidas sanitárias, não há uma comprovação que somente isso efetivamente vai garantir que os profissionais da educação não sejam contaminados. Quarto, a imunização. Esses profissionais foram colocados como prioritários para a vacinação, pois apenas a partir disso seria possível esse retorno às atividades presenciais.
pois do contrário estariam sendo colocados em risco. Nós fizemos um vídeo aqui sobre a obrigatoriedade da vacinação. Se você quiser aprofundar, dá uma olhada lá. Na minha opinião, eu entendo ser possível a retomada das atividades presenciais, mas desde que observadas as medidas sanitárias, a imunização dos profissionais e nos momentos de lockdown serem suspensas as atividades presenciais. Já os que se encontram nos grupos de risco devem ser mantidos com aulas à distância ou em outras funções, visando a preservação da sua saúde. Aqui, para finalizar, ainda é importante alguns apontamentos. Qual que é o papel do Ministério Público do Trabalho, dos auditores do trabalho, do sindicato e até mesmo da Justiça do Trabalho nesse momento de suma importância? Qual que é o papel de cada um deles? Em regra, como partimos de um decreto municipal, possíveis violações ou questionamentos devem ser feitos junto à Justiça de Primeira Instância, se forem os funcionários municipais, se eles forem servidores públicos, né? E na Justiça do Trabalho para os demais trabalhadores. Ok? Vou deixar aqui essa fonte agora que a gente tentou pensar em algumas coisas, depois de alguns atendimentos, depois de alguns esclarecimentos, depois de alguns aprofundamentos nesse tema. E se você tiver alguma outra opinião ou se tiver alguma outra experiência, deixa aqui nos comentários pra gente. Vamos tentar fomentar esse pensamento, vamos tentar achar outras alternativas ou até mesmo outros pontos de vista. Sei que o momento do nosso país, principalmente do nosso município, que é aqui onde nós vivemos, é muito importante. E conte conosco. Até mais. Tchau, tchau.